Qual é a diferença entre um jogo-filme e um filme-jogo? Olá, é bom te ver por aqui. No Mimimídias dessa semana nós vamos falar de narrativas interativas. O assunto é o seguinte: um filme interativo, onde a gente toma decisões que afetam o final da história, é tão diferente assim de um jogo que conta uma história e deixa que o jogador tome decisões que afetam o final? Em outras palavras, qual é a diferença entre um filme-jogo e um jogo-filme? Talvez você já saiba que a Netflix lançou sua primeira narrativa interativa no último mês. É uma animação super chatinha, protagonizada pelo gatinho fofinho do filme do Shrek. O público-alvo dessa animação são as crianças, mas isso não é justificativa para o filme ser tão chato. Tem muita animação que é feita para criança, mas que é muito mais legal. A única coisa que eu consegui achar de interessante nessa animação é que existe uma possibilidade de tomar decisões pelo personagem, e isso afeta o final da história. Mas uma coisa é fato: as narrativas interativas não surgiram no mês passado. Talvez você se lembre do Você Decide. Você decide. Ele descobriu que a filha adolescente está grávida. E agora? Ele deixa a filha levar adiante essa indesejada gravidez? Você escolhe o final. Nesta quinta, Você Decide. Você lembra do Hugo? Ele não foi invenção da sua imaginação. Isso sem falar nas narrativas interativas em formato de livro. Você quer entrar na caverna? Vá para a página 42. Se você prefere seguir em frente, só vira a página. Você lembra desse tipo de livro? E também tem os livros infantis do tipo Salve-se Quem Puder. Eu adorava ler quando era criança. Aí tem desafios, tem labirintos, tem pistas que indicam e revelam o final das histórias. E nesse sentido, também tem o clássico e adulto, O Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Ele não deixa de proporcionar uma certa interatividade, porque afinal de contas, o autor propõe que o leitor faça um caminho pelo livro que não é o convencional. Ele propõe uma ordem de capítulos, ou até mesmo que o leitor crie a sua própria ordem da história. Ainda assim, mesmo que as narrativas interativas não sejam uma grande novidade, uma coisa me chama muita atenção. O Netflix possibilitar a narrativa interativa é a primeira vez que a gente tem esse tipo de narrativa sem ser trazer um jogo para uma mídia que não é própria do jogo. Eu vou explicar. Uma das formas de acessar e interagir com as narrativas interativas da Netflix é pelo videogame, ou pelo celular, tablet, Smart TV. E muitos desses tipos de aparelhos a gente já usa para jogar jogos. Ou seja, é muito diferente de um programa de TV com auxílio de telefone ou até mesmo de um livro. Então, para essas narrativas que a Netflix trouxe para o seu catálogo, muitas vezes a gente usa para interagir os mesmos recursos que a gente usa para jogar videogame. E isso fica muito evidente nos aplicativos da Netflix para consoles de videogame. Eu testei em casa. Se você for assistir esse novo filme do Gato de Botas no seu PS4, antes da narrativa começar, num mini tutorial, você vai ver o controle do PS4 com as instruções de como você deve usar o controle que você já é familiarizado para interagir com essa narrativa. Mas, então, tipo assim, essa cena ela é diferente dependendo do que você estiver usando? Sim. Se eu abrir no Wii U, vai aparecer o controle do Wii U. Eu não sei se o Wii U tem suporte pra essa narrativa. Mas se abrir no computador não vai aparecer o controle? No computador... não aparece. Inclusive, no computador, eu não sei se isso é a minha versão, se é o meu navegador, ela não é interativa. Tipo, ela começa já tomando as decisões. Então, sim, isso diz respeito a como você acessa a narrativa, como ela começa. Aí, tipo, no tablet tem uma outra interface. Sim, no tablet é touch. O que eu quero dizer com isso é que esse tipo de narrativa tá exatamente na fronteira entre um filme e um jogo. Existem jogos que são bastante narrativos, mas que não deixam de ser jogos. E o exemplo disso tá dentro do catálogo do próprio PS4, que é o jogo Until Dawn, que é um jogo de suspense com vários finais diferentes, dependendo das decisões que você vai tomando. E agora, com essas estreias da Netflix, a gente pode ter filmes que, ainda que sejam bastante interativos, não vão deixar de ser filmes. E é a possibilidade da narrativa interativa que me interessa muito mais do que essa animação chatinha do Gato de Botas. Deixando os produtos de lado pra gente pensar no formato, qual é a diferença entre um jogo-filme e um filme-jogo? Especialmente se agora a gente pode usar o mesmo aparelho eletrônico dentro de casa para acessar os dois tipos de narrativa. Me parece que a resposta está no nível de interatividade que essas narrativas permitem. No Until Dawn, por exemplo, você controla o personagem até o momento de tomar a decisão, enquanto na animação do Gato de Botas, ele anda e faz as coisas sozinho. Você só toma a decisão. Enquanto Until Dawn, obviamente, não tem crianças como público-alvo, e a animação do Gato de Botas só pode interessar a uma criança bem pequena. De qualquer forma, já que os dois tipos de narrativa são proporcionados pelo mesmo dispositivo, o que impede as narrativas ficarem cada vez mais interativas?
essa linha de fronteira que separa um filme de um jogo fique cada vez mais fininha. Então, ainda que a Netflix não tenha inventado as narrativas interativas, me parece que esse tipo de formato tem sim muito potencial e é muito promissor para sacudir e mudar um pouco das nossas concepções sobre o que é um filme e o que é um jogo. Será que existe a chance no futuro da Netflix produzir conteúdos interativos para o público adulto, como um filme de suspense, por exemplo? Por enquanto, os únicos lançamentos programados interativos da Netflix são voltados para o público infantil, mas o futuro ao CEO da Netflix pertence. Avental, tanto que a gente endeusa a Netflix, eu fiz até uma piadinha religiosa aqui. Pois é. Não gosto disso aí, não. Você se interessa por narrativas interativas? E por jogos narrativos? Se você já é inscrito no Mimimídias, muito obrigada. Se não, aproveita essa imperdível oportunidade de se inscrever no nosso canal, para ficar sempre por dentro quando a gente lançar novos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu joinha para saber que você gostou e a gente se vê nos comentários. Até a próxima, é isso? Nossa. Vou usar pra thumb, né? Pode. Só pode ser. Coceira, né?